Começa agora o programa Conectando Pais. Conectando Pais. Um programa desenvolvido pelo Complexo Educacional Santo André. Aqui tem muitas novidades. Interação, Participação, pesquisa, prêmios, eventos, aulas especiais, notícias da atualidade. dicas. No ar, programa Conectando Pais. Conectando Pais. Olá, boa noite a todos. Hoje, quinta-feira, 7 de abril, estamos iniciando mais um episódio do Conectando Pais. Comigo, Jéssica Nalha, a nossa supervisora, e Mônica Santana, a nossa psicopedagoga. Sou Diego Souza, muito bem-vindos a todos e vamos continuar o debate sobre a temática de rotina e organização escolar. Olá, boa noite a todos. Devido à grande importância desse tema e às múltiplas abordagens que ele nos permite, nós estamos dando continuidade a essa temática tão importante que é a rotina e organização escolar, a fim de tratar de uma maneira mais objetiva sobre uma dessas abordagens. A integração é a palavra-chave da nossa noite de hoje e como também o papel dos pais, a integração e esse papel dos pais na formação dos filhos, nossos alunos, que são peças também tão importantes nessa nossa dinâmica escolar. E trazendo esse retorno do nosso assunto, que tal a gente se conectar por meio de um bate-papo? Papo César. Pois é, para que esse momento seja bastante proveitoso e enriquecedor, contamos com a presença da psicopedagoga Mônica Santana, que contribuirá com o debate de um tema tão relevante e, para muitos, desafiador. Mônica faz parte do Núcleo de Apoio Pedagógico, juntamente com Larissa e a psicóloga Kílvia, e no episódio de hoje ela está representando toda a equipe. Já lembrando, para vocês anotarem aí, que no próximo episódio contaremos com a participação de Kílvia. Certo? Mônica, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada, Diego. Muito obrigada, Jéssica, por esse momento tão importante e trazer esses desafios e a reflexão para que os pais possam estar aí percebendo seus filhos, nesse momento pós, voltando aí às aulas, pós a pandemia, digamos assim, mas que é de suma importância. Os desafios que envolvem a criação e a formação de filhos são muitos, que vão desde a rotina e o dia a dia familiar até a rotina escolar, passando aí por diversos aspectos. E um elo muito importante nessa jornada é a integração com a família. Mônica, em meio a esse atual cenário, muitas mudanças, transformações no mundo inteiro, na sociedade, todos sentimos essas mudanças. E é muito perceptível os impactos no dia a dia das crianças no ambiente escolar. A gente fala fortemente, com propriedade do ambiente escolar, porque é a nossa vivência, é o que nós estamos acompanhando, mas nós percebemos que algumas desses impactos que a gente vê no ambiente escolar são resultados de outras ações que acontecem na vida e no dia a dia dessas crianças e adolescentes. Então, em relação a isso, eu queria entender um pouco mais sobre as barreiras que podem estar afetando a aprendizagem dos nossos alunos. Bom, Jéssica, são diversas as barreiras encontradas, mas eu quero dizer aqui aos pais que todas elas podem ser observadas e assim trabalhadas e retiradas em relação à aprendizagem. Bom, já foi citado aqui no programa anterior sobre a importância da rotina. É claro que a falta dela vai sim trazer alguns probleminhas aí em relação ao aluno, a aprendizagem desse aluno. Então, eu posso citar aqui inúmeras, mas eu pontuei algumas que eu julgo muito importante. Como, por exemplo, a falta do diálogo. Esse ponto, eu queria deixar aqui frisado, é fundamental para a construção não só da afetividade, mas também para o desenvolvimento dessa aprendizagem em família.
como é que eu posso falar aqui? A autonomia. Eu sempre falo da autonomia para os pais. Pai, vamos dar um pouco mais de autonomia para os adolescentes? Mas quando eu falo também autonomia, eu deixo bem claro sobre a responsabilidade. Não se dá autonomia antes de dar também junto, aliás, né, a autonomia, essa responsabilidade. Isso é muito importante para o desenvolvimento também dessa aprendizagem, da responsabilidade, do momento de ter que estudar, né? Entender também sobre os horários que eles precisam estar, dormir no horário certo, que isso implica também quando os alunos eles chegam na escola com uma noite mal dormida, a gente percebe isso logo, né? Ou com uma agitação, ou com uma inquietação, enfim. Então, assim, o que eu posso falar, o que eu posso dizer aqui, é que dos 100% dos atendimentos que eu recebo como queixa de dificuldade de aprendizagem, né? Eu posso perceber que 90% aqui, deixo bem claro, são apenas as barreiras. E essas barreiras a gente pode sim retirar quando há uma compreensão da família, uma observação também, né, por parte de todos em casa. Porque, como eu sempre falo, a escola ela trabalha com os conteúdos sistematizados, né? Trabalhando o aluno em relação ao currículo. Mas existe também a outra parte que como é que eu posso falar aqui, acabei esquecendo, que é de responsabilidade dessa família, né? Que é a organização desse estudo. Não se estuda de qualquer jeito, né? E aí o pai pode chegar aqui, Jéssica, e dizer, Mônica, mas eu fiz uma rotina e mesmo assim meu filho ele não está se concentrando. Então eu peço para que você já comece a observar em casa como é que está o ambiente familiar, né? Como é que está aí essa organização no ambiente de vocês familiar. Isso é importante que vocês comecem a observar isso, né? De que forma você vai até seu filho para poder cobrar essas atividades. Porque eu recebo também muitos pais aflitos, onde eles falam assim, meu filho não quer mais estudar, ele não se concentra, ele está irritado, ele diz que não quer mais ir para a escola. E aí quando a gente vai conversar, quando a gente vai investigar, na verdade, a gente vê que o que está faltando é o diálogo familiar. São queixas, né, dos próprios filhos que chegam para mim e falam, olha, Mônica, lá em casa minha mãe não conversa, né, ela já vai brigando. E isso sim vai impactar também, né, na aprendizagem, porque ninguém consegue aprender por pressão. Então vamos aí observar a forma de como vocês estão lidando com isso, né? A forma de cobrar essa aprendizagem dos seus filhos, de participar, que é tão importante. Vamos mudar aí o tom da voz. Então, quando se muda o tom, quando você chega para o seu filho e diz assim, chegou a hora de você estudar, meu filho. E aí? Também você pode oferecer horários diferenciados. Não é obrigado a ser uma rotina, que ele não possa também escolher um horário. A rotina, ela se faz conjunto com seu filho. Você faz essa rotina juntamente com o seu filho. E aí você pode também dar opções, porque ele também precisa ter as suas escolhas. Então comece a ver como está sendo estruturada essa rotina do seu ambiente, né? Então o diálogo ele é fundamental. Eu posso aqui garantir para vocês que quando há esse diálogo, a gente recebe o retorno. Eu recebo os pais que eles conseguem fazer, né, esse diálogo com o seu filho, mudar esse diálogo, ele consegue sim um retorno de conseguir uma concentração maior em relação a tudo isso que a gente vem vivenciando, certo? Porque, Diego, Jéssica, nós sabemos dos impactos da pandemia, mas antes mesmo dessa pandemia, né, os números de adolescentes que eu recebo reclamando da falta de concentração e dos pais também já eram imensos. Então, na verdade, a pandemia ela veio só para colocar para fora aquilo que já estavam prestes, né, a explodir. Bem interessante, Mônica, esse aspecto da importância do diálogo, da construção desse diálogo com a família. E assim, é importante que seja um diálogo presente, um diálogo real, né, onde
esteja uma escuta ativa, não aquele diálogo em que você emana uma ordem e no retorno, quando o filho vem fazer um retorno, você já está no seu celular, no WhatsApp, respondendo alguma coisa do trabalho ou assistindo uma televisão, né? É necessário que haja isso de forma mais completa. Você colabore também a ouvir o seu filho, né? A ouvir de fato, a estar presente, a se dedicar àquele momento para resolver, né, esses conflitos, essas dificuldades de uma forma mais empática, né? A escuta é um pilar na educação, né? E nos proporciona muitas oportunidades, de fato, de aprendizagem. E aí, sobre a aprendizagem, é interessante que você mencionou. A escola tem um currículo, mas esse processo de aprendizagem não ocorre se a iniciativa partir apenas da escola. Isso também deve estar dentro de casa? Isso, exatamente. É importante, sim, que isso esteja dentro do ambiente familiar. E você falando aí sobre isso, eu me lembrei aqui, vou citar aqui apenas uma situação que aconteceu, né, em relação a essa falta de diálogo, né, onde a mãe chegou super nervosa, chorando, né, conversando que a sua filha de 12 anos, ela não estava mais suportando a própria mãe. Então, isso até fiquei assim, nossa, como assim? Então, quando ela começou a explicar, eu perguntei qual é a forma, né, que você está conversando com sua filha em relação a exigir, porque geralmente os pais, eles exigem, né, que faça logo essas atividades quando chegam em casa. E ela chegou para mim assim, quando eu chego do trabalho, mano, que eu peço logo ela para fazer as tarefas, né? Eu já vou reclamando, né? E aí, quando eu fui conversar com a criança também, a pré-adolescente, né, 12 anos, e eu sempre me coloco eu me coloco eu também me coloco na situação do pai, me coloco na situação da adolescente, né, para depois eu poder ter uma visão melhor. Então, a mãe disse que quando chega em casa, ela já chegava brigando, né? Você já fez sua tarefa? Ainda não? E aí, aquela de gritos. Então, quando eu conversei com essa adolescente, ela disse assim, Mônica, é porque eu não aguento mais ouvir a voz da minha mãe, porque quando ela chega para mim, ela já chega brigando, né? Então, isso é algo que os pais comecem a prestar atenção, a forma de como vocês estão se dirigindo a seu filho em casa, porque isso vai sim impactar muito na aprendizagem. E quando eu citei isso para a mãe, eu disse assim, mãe, qual é o seu momento, né? Qual é o momento que você tem com sua filha? Ela simplesmente disse assim, é o momento que eu chego em casa reclamando para que ela faça essa atividade. E eu perguntei 3 vezes, e qual é o momento que vocês têm de mãe e filha? É o momento de vocês, entre diálogo, né? Entre momentos, porque é preciso muito desse momento familiar, sim. Não é só se preocupar com essa aprendizagem em relação às atividades, mas precisa ser desenvolvido e os pais precisam estar prestando muita atenção em relação a essa afetividade. Então ela disse, Mônica, eu não baixou a cabeça e chorou. Ela disse, eu não tenho esse momento. Você não tem esse momento de mãe e filha, de conversar, né, de saber como é que anda a escola, o que é que você aprendeu hoje, minha filha? Então ela simplesmente disse que não tinha. Então eu disse assim a ela, vamos refazer, né, vamos tentar reconstruir isso, né, construir ou reconstruir. Ela disse sim. E quando eu passei todas as orientações para ela, e ela começou a praticar, porque aqui eu falo sempre assim para os pais, não adianta colocar palavras bonitas, né, em relação às orientações, e aí a gente lê, pronto, acha tudo muito bonito e não pratica. Não é uma receita, e ali precisa ser praticada. A questão da afetividade, do diálogo, né, ela precisa ser praticada junto à família. E quando ela começou a praticar isso, 1 semana depois, ela me ligou, muito feliz e dizendo, Mônica, já está tudo tão tranquilo lá em casa, né? E eu fiquei muito feliz com isso, porque isso mostra que está faltando, na verdade, é isso, esse diálogo, essa troca de afetividade e esse momento, gente. Família, momento, né, de mãe com filha, dos pais com seus filhos, para que a aprendizagem ela seja potencializada. Muitas vezes os filhos falam de diversas formas e os pais não ouvem realmente essas necessidades, né? Então, muito interessante falar sobre essa questão da escuta, do diálogo, da conversa e buscando uma perspectiva de construir realmente uma rotina, uma socialização dentro da própria casa, porque às vezes falta, como esse exemplo que Mônica está dizendo, né? A gente percebe que falta aí realmente o afeto, a união, e que tudo se constrói basicamente
pela essa busca de integração, de escutar o outro, de ter empatia, de buscar soluções juntos. Daí a gente faz mais um link com a nossa temática geral, que é a rotina. A gente tem uma vida muito atribulada, né? Especialmente os adultos, é muita correria, muita coisa para dar conta. E muitas vezes falta um tempo realmente que a gente consiga se desconectar de tudo e se inserir nessa realidade dos filhos, nessa realidade escolar. E para os filhos, crianças, adolescentes, nesse momento de construção, né, da sua própria identidade, também tem suas dificuldades. Porque é muita descoberta, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, é um processo que realmente precisa ser integrativo. A gente precisa olhar para o outro com muita atenção, com muita responsabilidade, né? Então, essa fala de Mônica me faz pensar sobre esses reflexos que a gente observa na nossa rotina escolar. Às vezes, a gente percebe situações aqui que são consequências de ações que acontecem no cotidiano familiar e que, às vezes, para os pais, pode passar a ideia de que não tem impacto na vida dos filhos, mas percebe. Então, Mônica, você poderia trazer para a gente alguns exemplos desses que, no nosso cotidiano de adulto, dessa vida corrida, muito atribulada, passa despercebido, mas que para os filhos pode ter um forte impacto? E como é que a gente pode lidar com essas atribulações? Sim, né? Bom, por exemplo, o nascimento de outro filho, né? Geralmente, quando nasce outro filho, aí surge, né, algumas situações que os pais às vezes não param para pensar, né? A falta de tempo, porque já tem outra criança e aí demanda que o pai precisa, a mãe, né, no caso mais a mãe que precisa ter mais cuidado com aquela criança que nasceu. E a outra, geralmente, ela fica ali no canto. Lembrando que essa outra criança também, ela precisa dessa afetividade, ela precisa dessa atenção, ela precisa também ser ouvida. E o que acontece com isso quando... o que acontece, né? Quando isso é gerado na família? Isso também vai impactar na aprendizagem, né? A mamãe disse assim, nossa, como assim vai impactar porque eu tive outro filho, né? Geralmente, a criança ela se sente colocada para o canto. É por isso que o nascimento ele precisa também ser trabalhado com a outra criança, né? Unir. Acolher essa criança também. Muitas vezes as crianças vêm para a escola e surge aí uma irritabilidade na sala de aula, inquietação, a falta de concentração, às vezes a necessidade de falar muito dentro da sala de aula, que acaba também atrapalhando aí a aprendizagem de todos, né? Isso acontece muito. Eu não estou dizendo aqui, Jéssica e Diego, que as crianças não precisam, que as crianças precisam ficar quietas sem poder falar, não, porque a gente sabe que é da natureza, né, da criança, do adolescente, de nós adultos como um todo, de poder se comunicar. Isso acontece, é natural sim, que eles falem muito, porque criança, como dizem já, né, é movimento. Criança é movimento, adolescente é movimento. Mas às vezes, em algum momento, né, essa inquietação ela acaba assim atrapalhando o aprendizado em sala de aula, porque não só atrapalha a concentração dela, como também vai atrapalhar a concentração do outro que está ali. E aí existe também a dificuldade para o professor, né, de trabalhar isso. E quando a gente leva isso para o pai, de poder olhar mais esse filho, de tentar observar, porque às vezes a criança ela não vai lhe falar através das palavras, mas através de gestos e comportamentos. Então é preciso que os pais fiquem atentos, né, quando a escola chamar para conversar sobre alguma situação que ocorra dentro da sala de aula, que entenda esse professor também, que tenha um suporte, né? Dê esse suporte também para a escola, para que a escola possa trabalhar essa criança, né? Através das orientações e através da observação, gente. A família deve observar seus filhos em casa. Como é que está o comportamento, né? E o que é que eu devo fazer para ajudar meu filho nessa situação? E aí sim, a gente vai poder sim orientar vocês, mas lembrando que é importante a prática, certo, Jéssica? Mônica, o nosso programa chama-se Conectando Pais e a ideia é exatamente essa, aproximar a escola da família para que essa
relação seja cada vez mais produtiva e proveitosa. E uma forma muito bacana que a gente tem encontrado para se conectar é compartilhando algumas situações no nosso Instagram. Por sinal, se você ainda não nos segue, vá lá, marque e comece a seguir. Acompanhe nossas postagens, nossos stories, curta, comente, compartilhe, né, porque vai lhe ajudar bastante também. Você vai conhecer o que nós fazemos aqui e vai também observar as nossas dicas e orientações sobre toda essa temática, que aí estamos com vários programas, mas não é só aqui no programa que nós trabalhamos isso. E aí nós compartilhamos com as famílias 4 questões, né, lá no Instagram, perguntando se eles acompanham os estudos do filho em casa, se conversam sobre a dinâmica da escola, sobre a importância desse momento de estudar em casa, o que é que eles pensam sobre reforços escolares. Nós encontramos muitas opiniões, foram várias respostas que a gente já compartilhou e discutimos aqui, né, Mônica? Então, sobre essas questões, assim, poderia fazer um apanhado, uma resumida do que aqui os pais entenderam e a sua impressão sobre essa situação? Sim, Diego, é importante, né, que os pais acompanhem seus filhos, né, em relação à aprendizagem dele. Eu sei e compreendo, porque também eu sou mãe, eu trabalho também, e sei como é corrido a gente poder estar ali observando o filho, né, organizando a sua rotina, mas é importante que os pais se façam presentes nesse momento, assim como também entender a dinâmica da escola. Porque a escola ela tem as suas regras, né? A sala de aula também. E o professor, gente, ele está ali com tanto carinho. Eu parabenizo aqui todos os professores, eu tiro o chapéu para todos, porque eles estão ali dando o seu tempo, né? Para desenvolver a aprendizagem dos seus filhos. Eu queria dizer que as famílias que elas abracem a escola, né? Com amor, com carinho, compreendendo às vezes até algumas situações que a escola leva até eles, às vezes muitos não entendem, mas isso é importante, a gente poder estar ali levando situações que a gente também pode fazer orientações e ajudar, porque o intuito aqui da escola é ajudar vocês, né? Para que seu filho se desenvolva mais e mais. Também fala sobre o comportamento em sala de aula, das regras, né? Preciso sim ter esse comportamento. Principalmente os adolescentes, né? Vai ter momentos que o professor, né, dentro da sua autonomia, a gente sabe que os adolescentes eles gostam sim de brincar, é natural também, mas que vai ter momentos que o professor vai precisar chamar a atenção. Manter a ordem, né? Manter essa ordem em sala de aula. E que eu gostaria aqui de dizer aos pais que compreendam isso e diga a seus filhos, olha, é importante sim que vocês prestem atenção, porque não adianta o professor chegar para dar uma aula maravilhosa, onde os alunos não prestam atenção, onde fiquem aí no celular, né, futucando. E graças a Deus aí eu até parabenizo, né, porque a escola teve essa atitude de retirar, isso é muito importante, não tenha dúvida disso. Vai ser melhor para que eles possam estar se concentrando. Então, a questão da concentração dentro da sala de aula não é só uma dificuldade de aprendizagem, mas vamos tirar essas barreiras que são o celular. Eu já entrei muito aqui em sala de aula e vi que eles estavam lá só, né, buscando o professor falando e eles lá no celular direto. Então, isso realmente não vai ter como, né? Não vai ter como eles ficarem atentos a algo que está tirando a sua concentração. Então, assim, a importância de conversar. É muito importante, assim, que os pais dialoguem com seus filhos. Tem esse momento, eu sei que todos, como eu falei aqui, já é corrido. É corrido o trabalho, a gente sabe como é a vida dos pais, é corrido, mas a gente não pode deixar os filhos sem esse momento de diálogo. É onde vocês vão poder trabalhar essa questão afetiva, se aproximar mais, saber o que está se passando com seu filho, né? É um momento que eu não deixo de fazer em casa, é um momento onde eu estou ali ouvindo o que ele tem para me dizer, né? E também dando meu retorno para ele. Então, eu quero deixar aqui para os pais que eles reflitam sobre isso. Mantenha o diálogo, né? Quem não tiver esse hábito, porque também às vezes muitos dizem assim, é uma questão porque eu não fui educado assim. Mas vamos ver o que vocês podem fazer para melhorar essa relação. Vocês vão ver como isso vai fazer uma grande diferença na aprendizagem deles.
acompanhe no nosso Instagram as respostas dessas enquetes. A gente vai estar compartilhando com vocês de uma maneira mais detalhada, certo? E muito interessante, Mônica, você falar sobre isso, de envolver, né, um resumo dessas respostas, envolver todos os temas que a gente questionou, como, por exemplo, o estudo dos filhos, a dinâmica da escola, a importância do estudo em casa, reforços, né, escolares. O que a gente percebe nessa sua fala, Mônica, é que existem vários pontos de vista distintos, mas a gente tem que buscar um objetivo em comum, que é essa parceria entre a escola, entre a família. Essa integração ela é fundamental. Então, para que os filhos tenham um bom rendimento na escola, eles têm que ter um bom acompanhamento dos pais. Para que a escola consiga fazer o seu papel, tem que existir um diálogo em casa sobre essa dinâmica da escola, como o Mônica bem pontuou em relação ao uso de aparelhos celulares, em relação à importância também desse estudo em casa e do reforço. Eu lembro até que Larissa comentou. Estava aqui lembrando da fala de Larissa, né? No episódio passado, que muitas vezes a gente não tem tempo, a gente não tem disponibilidade, mas a gente procura uma ajuda de um professor ou de algum outro profissional que possa estar dando esse suporte, que muitas vezes não é só para o aluno, mas para a família como um todo, né? Então é muito importante a gente fazer essa integração, assumindo o nosso papel enquanto pai e enquanto mãe, né, de responsabilidade. Assim como a Mônica falou e já conversamos no outro episódio, nós todos aqui temos propriedade nesse lugar de fala por sermos pai, mães, e buscar conciliar. A gente levanta aqui questões teóricas que são muito interessantes, mas a gente sabe que o caminho para aplicar na prática é cumprido ainda, mas a gente precisa partir de algum lugar. Então, eu acredito que esses debates, essas reflexões são um ponto de partida para a gente realmente conseguir aplicar isso na nossa rotina familiar e como o foco de hoje na integração entre os pais e filhos. Pois é, Jéssica, realmente não é nada fácil, com tantos estímulos da vida moderna, tantas obrigações, a gente conseguir conciliar tudo isso, né? Mas eu acredito que um caminho que é muito bom nisso e vem sendo incentivado às vezes a questão da atenção plena, né? Porque você está realmente ligado naquilo que você vai fazer. Eu vou tratar sobre o estudo dos meus filhos, então eu vou fazer só isso. Você aumenta o tempo de qualidade nessa relação. Muitas vezes a gente sequer sente o gosto da comida, com o celular do lado. Então, assim, são mudanças de hábitos que nós devemos tentar fazer conosco, individualmente, no escovar os dentes, no pentear o cabelo, no se organizar. E mais ainda quando você está fazendo essa relação com a sua esposa, com seus filhos, com outras pessoas, para que aquele momento de integração, aquilo funcione. Não adianta ser tão superficial, é algo importante, é um objetivo comum. O filho ele não acha interessante não estudar, ele sabe que estudar é importante. O pai quer que ele estude, a escola quer que ele estude, e porque ninguém... parece que no fim das contas não conseguem conversar, né? Então acho que essa perspectiva de ter uma integração maior, de estreitamento nessas relações e nesses laços, é um caminho, né? Então, Mônica, você poderia dizer algumas dicas ou sugestões de como as famílias que têm essa dificuldade, até relembrando o exemplo que você falou, que a filha disse que não aguentava, mas ouvia a voz da mãe que só fazia brigar, né? Como que podemos fazer para estreitar esses laços familiares e, afinal de contas, além de melhorar o relacionamento, a gente também potencializa o aprendizado, né? Como você falou. Tem algumas dicas, algumas sugestões? Sim, Diego, não tem, né, outra instituição que vai fortalecer esses laços, né, referente a valores, né, a afetividade, que são as famílias. Não existe, a escola ela apenas participa daquilo valorizando, né? Ela é uma coautora. A escola não é a principal, ela é a coautora. Então ela vai ajudar
a vocês nesse desenvolvimento dessa aprendizagem. Mas o principal, né, o principal ponto, né, a chave principal, eu falo assim, a chave principal para... Ai, meu Deus, desculpa aí. A frase principal são mesmo, advém das famílias. Então, vocês pararem para ouvir o momento com seus filhos, né? Seja na hora do almoço, saber como é que eles estão. Desenvolver momentos simples, né? Como assistir um filme. É tão bom poder sentar, né, junto com a família e poder assistir aquele filme, em jogar. Você pode jogar ali uma partida de um xadrez, né, que as crianças adoram, os adolescentes também, ou um bate-papo com os pais. Isso é fundamental, gente. Vocês não sabem, não têm ideia, ou muitos já têm, né, e às vezes esquecem de praticar, como esse elo é importante para a aprendizagem dos filhos. Então, não esqueça de desenvolver esses momentos. Outro ponto aqui que eu vou citar é a questão, outra barreira que impacta muito, muito mesmo na aprendizagem dos filhos, que é a separação. É um ponto, eu digo que desastroso às vezes. Por quê? Porque há uma situação onde os pais jogam a culpa um para o outro, né? Então, quando há uma separação, gente, às vezes o que é que acontece, né? Eu digo isso porque é o que eu recebo, né? O que eu recebo aqui, não só aqui na escola, como atendimento, e em outros lugares, como na clínica também. Então, o pai separa, forma uma família. A mãe separa, forma outra família. E o que é que acontece? O adolescente, ele fica no meio. E eu posso dizer aqui, garantir para vocês como isso é desastroso. Como na fala da adolescente, que ela diz assim, Mônica, é como se eu não tivesse ninguém, né? Eu me sinto só. Porque meu pai já tem uma família, minha mãe já tem outra. E eu? Ela disse, e eu? Onde é que eu vou ficar nisso, né? Então, aí, quando a gente conversa com os pais, para poder pontuar e colocar, e mostrar para eles, né, que eles precisam, nesse momento, se unir, né? Não ficar jogando a culpa um no outro. É momento deles pararem para refletir que existe também um ser ali. E aí, nesse momento, um pai, eu achei tão interessante, né, a forma de como ele entendeu e como ele também conduziu. Ele olhou para mim e disse, e como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, né? Então, eu disse, pai, é simples. Chama sua filha para tomar um sorvete, pergunta como é que ela vai na escola, o que é que ela aprendeu na escola. E ele olhou assim para mim, Diego, Jéssica, e disse assim, só isso? Eu disse, só, não é simples? Parece tão complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Mônica, nessa colocação da separação, agora você me fez recordar, acho uns 3 ou 4 anos, eu ainda como só pai aqui na escola, né, fui convidado junto com a minha esposa para falarmos sobre essa questão, né, os casais parentais e os casais conjugais, né, porque assim, o relacionamento como marido e mulher, ele chega ao fim por diversos motivos. E não adianta você também protelar e levar isso adiante se não está dando certo. Pode ser prejudicial. Porém, você nunca vai deixar de ser um casal parental quando você tem filhos em comum. Aquele filho em comum vai unir esses pais separados conjugalmente por muito tempo, por toda a vida dele, né? Porque são decisões que devem ser tomadas, são ações, são atitudes. E é difícil, mas assim, é um trabalho que tem que ser feito e já fica aqui até uma temática para a gente trabalhar futuramente, né? Sei que é difícil porque muitas vezes a relação acaba com alguns desgastes, mas assim, o interesse e o cuidado com o filho deve sobrepor as questões que levaram ao fim do casamento, né? Isso, de fato, realmente a escola sente essa dificuldade, os alunos têm esse problema. Muitas vezes eles não se falam, não se comunicam, e aí, como que vão orientar? Acontece exatamente como esse exemplo. Deveria ter 2 famílias, mas ela se sente como se não tivesse nenhuma, né? É muito interessante, realmente, esse ponto. A gente já percebe a dificuldade que é você interagir dentro de um ambiente
único, imagino com múltiplas possibilidades, como o Diego até relembrou, deveria ser novas oportunidades de família, a gente deveria encarar dessa forma, mas infelizmente pela forma como as coisas terminam muitas vezes, a criança acaba sofrendo ou o adolescente de uma maneira não esperada. E interessante que a gente começa falando sobre rotina, aí fala sobre família, de repente a gente vê que houve na prática as múltiplas abordagens que eu falei lá no início. Realmente é um tema muito diverso, porque tudo vai impactar nessa rotina e nessa organização escolar. A estrutura familiar, que é o centro do nosso tema de hoje, que é essa integração de pais e filhos, ela precisa ser bem organizada, e essa estrutura familiar ela pode se dar de várias formas, como você lembrou agora, né, Diego? Não significa só uma estrutura conjugal. Existem vários aspectos e várias pessoas envolvidas. O que me fez lembrar que esses dias eu atendi algumas famílias, avós, tias, tios, né? Às vezes a gente tem até uma amiga, uma madrinha, uma tia de uma criança que estuda aqui, encontra a gente pelos corredores, meu sobrinho é lá em tal sala, né? Então essa integração ela pode se dar de várias maneiras, não precisa ser uma exigência de apenas o pai e a mãe, especialmente aqueles que estejam juntos, vivendo ali naquele contexto familiar. Até porque a gente entende que criar uma criança, criar um adolescente é uma responsabilidade social, né? Não é só dentro da nossa casa. Envolve aí vários aspectos distintos. E filho dá trabalho. Então, vamos, né, prestar mais atenção. É interessante, Jéssica, quando a gente fala realmente em aprendizagem, como o contexto ele é muito amplo. Né? A aprendizagem ela não se dá só na escola. Então, a gente precisa também entender que em todo lugar se aprende, né? A escola apenas ela vai trabalhar esses conteúdos sistematizados e fortalecer esses valores. E como diz, quando retornamos aqui para a escola, né, presencial, que houve aí as provas e muitos adolescentes estavam aí ansiosos, né? E me pediram para que eu passasse nas salas, eu passei, conversei com todos, né, para tranquilizá-los e ensinei a eles uma técnica da respiração, porque eles estavam muito agitados, porque eles estavam retornando, né, e iriam fazer essa prova aí presencial. E aí eu ensinei essa técnica da respiração e eles fizeram. E interessante que quando eu saí para ir para casa, um me abordou e disse, ei, aquela técnica deu certo, viu? Quando eu comecei a fazer a prova, eu fiquei nervoso, mas aí eu respirei e consegui terminar. Outro ponto também que eu vou citar aqui em relação a isso, né? Porque às vezes, infelizmente, os pais fazem, não porque querem, né? Nessa mesma sala de aula, eu falando sobre como manter essa tranquilidade, e aí a adolescente, a pré-adolescente, ela me chamou e disse assim, mas moça, mas como é que eu vou manter a tranquilidade, né? Pense, como é que eu vou manter essa tranquilidade? Se quando eu vim para a escola fazer a prova, e minha mãe disse assim, olha, se você vier com a nota ruim, eu não sei estudar sob pressão. Então, veja só, né? A pressão, ela vai aí trazer uma ansiedade também, os pais fiquem atentos com isso. Em vez de vocês falarem isso, né? Olha, se não estudar e tirar uma nota ruim, vocês vão ver, porque eu pago caro a escola. É melhor vocês dizerem assim, filho, muito bem, vá, né, confiante, você estudou e vai dar tudo certo, para que eles cheguem aqui com essa confiança, porque essa confiança depende também de vocês, pais, de passarem essa confiança para seus filhos, de que ele pode, de que eles estudaram, né? Se eles estudaram, então vai dar tudo certo. Então, como a gente comentou no episódio anterior, esse assunto é tão interessante que a gente poderia falar aqui horas e horas e desmembrando aqui para vários outros assuntos. Então, devido a isso, a gente vai ter ainda um terceiro momento para dar continuidade e já fazer um link com essa questão da ansiedade, onde a gente vai ter a presença da psicóloga Kilvia para falar um pouco mais sobre essas questões emocionais, né, dos alunos e continuar essa temática, né, tão valiosa. E só para encerrar em relação a essa aprendizagem, é interessante que
Você falou agora, eu me lembrei de outro tópico que eu li num artigo esses dias, sobre o aprender brincando. A gente se refere às crianças, né, que aprendem muito brincando, mas isso serve para toda a nossa construção aí escolar, né? Então, não só as crianças precisam dessa dinâmica, dessa motivação, como também todos os outros estudantes. Então, a gente agradece, né, Diego, a participação de Mônica. São pessoas, o núcleo, né, de apoio pedagógico é composto por pessoas que têm uma importância muito grande para esses estudantes. E assim, a família lá pelo CLESEP pode acionar, né, elas estão disponíveis para solicitar, para pontuar, para marcar a reunião, para pedir essas orientações. Isso. E saiba que independente da família estar fazendo isso, os professores já fazem isso, elas já fazem as observações e muitas vezes elas podem também chamar vocês para alguma situação. Isso é um ponto interessante porque assim, chamar não quer dizer que está errado algum problema, mas sim algo a ser trabalhado, a ser melhorado, né? E assim, por falar em ansiedade, nós vamos compartilhar, né, vamos fazer o sorteio daqui a pouquinho sobre qual uniforme ficou para cada turno nos nossos jogos da integração. Mônica, você não vai embora ainda, você fica aqui com a gente para a gente acompanhar. Então vamos ver o que é que está acontecendo aqui no César. Acontece no César. E aí? Pessoal, acho que vocês já estão sabendo, mas estamos às vésperas dos nossos jogos da integração. E aí eu já aproveito esse momento aqui para convidar pais, alunos, ex-alunos, ex-funcionários, todo mundo que ao longo desses 40 anos, de alguma forma, fez parte da família César, para o dia 12 de abril, próxima terça-feira, lá no ginásio poliesportivo Arnaldo Abreu, teremos a nossa cerimônia de abertura, um momento muito bacana de integração. Aí já puxa a temática, né? O pai se organiza para poder lá prestigiar seu filho, para observar lá a abertura, algumas apresentações que nós faremos. Vai ser um momento muito bacana, né? Vai ser, digamos assim, o ápice dessa nossa comemoração dos 40 anos e o pontapé inicial para esses jogos, para a prática esportiva. E essa prática esportiva, de fato, é algo que ajuda também, né? Ajuda na saúde e ajuda na relação, né? Entre pais e filhos. Você vê, tudo acaba se interligando, né? Então, tá aqui o convite para que vocês possam participar, certo? A gente conta com vocês lá. E agora, vamos para o sorteio. Não é isso, Jéssica? Pessoal aí da técnica. O sorteio dos uniformes. Isso. Lembrando o seguinte, teremos competição com todas as turmas, né? Mas o uniforme apenas a partir do fundamental ao ensino médio. E nós criamos 3 modelos de uniformes. E nós formamos alguns grupos, como assim? Terceiro, quarto e quinto ano, eles competem entre si. Então os uniformes têm que ser diferentes. Sexto, sétimo e oitavo competem entre si, os uniformes diferentes. Primeiro, segundo, né? Nono, primeiro, segundo e terceira série, nessa mesma perspectiva. Então, nós formamos uns grupos, tipo, terceiro, sétimo, terceiro, sexto, né? Exatamente, terceiro, sexto e primeiro. E aí a gente organizou esses grupos e vamos sortear por grupo qual uniforme vai ser. Qual o primeiro grupo? Vamos aqui na roleta mágica aqui do pessoal para definir isso. Vamos aqui. Então, o primeiro grupo, vamos definir a camiseta, né, do uniforme do terceiro, sexto e nono ano. Vamos lá, será de qual cor? Rolando a roleta. Verde. Então, terceiro, sexto e nono ano ficarão com a camisa verde. Agora com você, Jéssica. A próxima. Próximo grupo, vamos ver qual é. Quarto, sétimo e primeiro. Vamos lá, pode girar para descobrir qual a cor do uniforme deles.
escuro. Mônica, eu vou deixar que você faça do último grupo, já que está aqui conosco. 5º e 8º ano. Segundo e terceiro, né? Isso, exatamente. Vamos lá, girando. Azul claro. Então, estão definidos os uniformes das turmas. O pessoal já vai organizar e distribuir no início da próxima semana para na terça-feira estarmos todos lá, certo? Mônica, eu sei que é presença garantida, porque o rapaz certeza. dela participa também dos jogos, né? Nos encontraremos lá. Então, Mônica, é isso, pessoal. Reforçando, dia 12 de abril, ginásio poliesportivo, né? Arnaldo Abreu, a partir das 18h30, essa cerimônia de abertura dos Jogos da Integração, tá bom? Então, basicamente é isso. E para encerrar, Mônica, suas considerações finais sobre tudo isso. Bom, Diego, eu quero agradecer esse momento tão importante, né? Isso é maravilhoso. A escola está proporcionando e reforçar também aos pais que aproveitem esse momento aí dos 40 anos do César e vão lá ver seus filhos, porque é um momento de vocês estreitarem esses laços, né? Porque o que as crianças e os adolescentes mais querem, eu sempre falo isso, é serem importantes para seus pais. E eu quero deixar aqui uma citação de um grande escritor brasileiro, né, que ele já nos deixou, mas deixou aí um grande legado para quem quer se aprofundar e pesquisar também. É médico, né, psiquiatra. Então, a Sami Tiba, ele fala assim, diante da perspectiva de Tiba, né, ele afirma que o ambiente escolar deve ser de uma instituição que complete o ambiente familiar do educando, os quais devem ser agradáveis e geradores de afeto. Os pais e a escola devem ter princípio muito próximo, cada um com a sua função, para o benefício do filho e aluno. Então, assim, então, gente, é isso. A escola tem o seu papel, né, na educação, enquanto instituição, e vocês, família, muito mais, principalmente em relação não só ao desenvolvimento da aprendizagem, mas da relação de afetividade, que é tão importante para todos os aspectos da vida de seus filhos, né? Então, assim, perceba o sentimento dos seus filhos, observe esses comportamentos, o que está acontecendo com o meu filho para que ele esteja se comportando desse modo. Né? Vamos refletir um pouquinho, porque eu tenho certeza que vocês fazendo aí, a parte de vocês enquanto família, nós já estamos aqui, né, fazendo e nos comprometendo com a educação do seu filho de uma forma super carinhosa. E quero agradecer a Jéssica, a Diego e a vocês, pais. Muito obrigado. Quero dizer que eu estou à disposição e tenho o maior prazer de atender cada um de vocês. Muito obrigada. Jéssica, com você, as considerações finais. Gostaria de agradecer também, né, esse momento e só fortalecer o que Mônica falou agora por último. Sami Tiba, lá em 1996, já trazia para a gente essa reflexão que somos complementos. Né? Então, escola e família, nós somos complementos. E ele fala também em afeto, que é um ponto fundamental nas nossas relações, especialmente como pais. Então, para mim, a palavra que representa, as palavras que representam o nosso episódio de hoje são essas, né? O complemento, nós somos realmente complementares enquanto escola e famílias. E nas nossas relações familiares, no nosso núcleo familiar, a palavra que para mim representa é o afeto. Então, obrigada mais uma vez, desejo uma boa noite a todos e espero encontrar vocês no nosso próximo episódio. Antes disso, nos encontrarmos na abertura dos jogos. Exatamente. Temos aí uma agenda marcada, dia 12, a abertura dos jogos, né? E depois dia 28, por conta do feriado de Tiradentes, né? A gente vai ter uma pausinha maior, porque temos a Semana Santa e na sequência o feriado de Tiradentes. Nosso programa na última quinta-feira do mês, com a psicóloga Kilvia, tratando dessas temáticas. Vocês já anotem aí na agenda de vocês. Lembrar de nos acompanhar nas redes sociais, que a gente está sempre mandando essas informações do nosso calendário de eventos, como também as respostas das nossas interações no Conectando Pais, e inclusive as dicas de livros, filmes e sugestões também vão aparecer
nas nossas redes É sociais. exatamente isso. Nos sigam lá, @Complexo Cesa, né? E você siga, curta, compartilhe e fique por dentro de tudo que nós estamos fazendo por uma sociedade melhor, né? Por um mundo melhor. Esse é o nosso objetivo. Então, muito obrigado, Mônica, muito obrigado, Jéssica, muito obrigado a você de casa. Uma excelente noite, um excelente fim de semana e terça-feira nos encontramos lá no ginásio Arnaldo Abreu. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.